Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Pamplona Cast, o podcast da Pamplona Associados. Eu sou o Maurício, sou um dos associados da Pamplona e vou ser o apresentador mais uma vez do nosso programa. Para reforçar, como sempre, o propósito desse canal e da Pamplona é de sempre promover conteúdo de qualidade em governança, alta performance, gestão estratégica de empresas, projetos e processos. Tá? Peço a você que está nos acompanhando, curta o vídeo, isso dá aquela força para a gente, compartilha com os amigos que você entende que esse assunto da gestão estratégica que a gente está tendo nessa série de vídeos, se esse assunto interessa a alguns dos seus amigos, compartilhe com eles, acho que eles vão gostar. E deixe um comentário aí o que você achou, uma pergunta para o nosso próximo episódio. A gente fica aqui à disposição para responder caso surja alguma questão que venha do nosso público. Tá? Como você já deve ter visto, obviamente sempre no título, né? O nosso tema de hoje é como tirar o planejamento estratégico do papel e fazer acontecer. Né? E que é um tema importante, porque a gente muitas vezes faz todo o planejamento e não consegue pôr em prática. E aqui hoje que a gente vai tratar disso aí. E para falar desse tema, nós temos os dois sócios da Pamplona Associados, Ricardo Pamplona, que está aqui conosco essa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho e mostrando um pouquinho para vocês daquilo que a gente faz. Isso aí. E José Carlos Giacomini, também aqui conosco. Boa noite. Boa noite Maurício, boa noite Pamplona, boa noite pessoal. Espero que aproveitem um pouquinho aí do nosso podcast que a gente preparou para hoje. E, como eu sempre falo, esses caras têm currículos extensos. Então, se você quiser conhecer os currículos deles, eu já falei algumas vezes aqui nos outros episódios, volta lá no começo, assiste a série do começo, porque ela tem uma ordem lógica que é interessante para você seguir, se você quiser fazer o seu planejamento, já te dá uma ideia bem interessante de como seguir esse planejamento. Tá? Então, só que se quiser, vai lá dar uma olhada e acompanha e conta pra gente o que achou. Certo? E vamos começar o nosso debate, a nossa conversa dessa noite. Eu queria perguntar para o Ricardo, o que você acha, Ricardo, que atrapalha as empresas na hora de colocar o planejamento estratégico em ação mesmo, o plano estratégico em ação, e onde que o pessoal mais se perde nesse processo? Muito boa pergunta, Maurício. Assim, normalmente o pessoal se perde principalmente no acompanhamento do gerenciamento, do planejamento deles. E por que eles se perdem? Porque as rotinas de gerenciamento elas são difíceis de se manter. Elas são, principalmente para quem conduz elas, né? Para quem, vamos lá, o gestor, o empresário em si, ele constitui um planejamento estratégico e aquele planejamento ele mora na cabeça dele, certo? Mas ele deve lembrar, ele deve recordar que esse planejamento ele tem que sair da cabeça dele e chegar até a última ponta dentro da empresa dele. Então, para o empreendedor, a coisa de parar numa reunião de planejamento estratégico mensal, bimestral, etc., ela, na segunda reunião, ela é extremamente entediante para ele, certo? Ou pode ser extremamente entediante para ele, se ele assim o deixar ser, certo? Ele pode transformar aquilo num baita evento legal pra caramba, para ele mesmo e para todo mundo que o cerca, ou pode ser um negócio muito chato. E aí, por conta da eventual falta até da criatividade, né, de como fazer essa reunião de planejamento se tornar mais legal, o sujeito acaba cansando de fazer aquilo. E ele não percebe que ao cansar de fazer aquilo, ele para de comunicar, que é o ponto mais chave dessa história. Certo? Se o gestor, né, se o empresário ou gestor não comunicar o planejamento estratégico de uma forma leve, de uma forma gostosa, e vou dizer mais, de uma forma que o seu colaborador, o seu associado, o seu funcionário, seja lá o nome que você tem na sua empresa, se ele não perceber que o sonho dele cabe dentro do sonho daquele planejamento, ele não está mais com você. Ele vai embora.
simplesmente porque aquele planejamento que você tem não conversa mais com a vida do cara. Então, primeiro, a manutenção dessa comunicação através de uma rotina. Então, o que dá errado? O cara para de fazer a rotina. Porque é chato. O cara que fez, se ele não constituir um exercício mais dinâmico, para ele mesmo, né? Às vezes o gestor trata de que a reunião seja mais legal, para ele não ficar entediado também. Aí a gente pensa, né, que criar um planejamento já é um processo que leva algumas semanas para ser feito, né? Claro. E naturalmente, quando a gente começa alguma coisa, a gente começa com bastante gás, né? A gente começa com força, com entusiasmo, e com o tempo aquilo vai se arrefecendo se a gente não colocar mais gás, né? Então eu acho que nesse ponto é... E a tua fala é bem importante, e que legal a tua fala. Que assim, o planejamento não é uma corrida de 100 metros. O planejamento e a execução de um planejamento empresarial, até porque a empresa é algo que a gente constitui para ser perene, né? Para permanecer no tempo. E, portanto, o planejamento é uma corrida maratona. Ela é longa, ela é muito longa, então você precisa ir com calma nessa corrida. Certo? Você precisa se preservar nessa corrida. E sim, muitos empresários também fazem isso. Também é um processo de erro grande. O cara dá um sprint de 100 metros, legal, termina o planejamento, acabou o gás, ele não tem gás para executar. Na hora de executar, ele está com a língua de fora, não consegue. Ele não consegue seguir, entendeu? Porque ele mesmo se matou no meio do processo. Então, de fato, muito boa a tua fala, porque resgatou esse problema. Mas o principal problema é o empresário ou o gestor não compreender que a comunicação é o argumento principal do planejamento e esta comunicação acontece através das rotinas de planejamento. Aí o cara cansa da rotina, ele mesmo cansa da rotina, ele não executa mais, acabou. 3 meses depois, o cara lá da ponta não sabe mais para onde é que tem que ir. Tem que ter alguém puxando. Né? Tem um cliente nosso, né, da Pamplona, que a gente está executando agora o planejamento estratégico, e é muito engraçado que ele tem uma fala que ele diz que a rotina come a gente no café da manhã. Ele falou, eu planejo tudo, eu chego no outro dia, no café da manhã já tudo. Já acabou. Acho que é o Jack Welch que fala essa frase. Isso aí. E eu acho muito engraçado que ele fala, ele sempre traz de novo essa frase assim à tona, porque realmente, né, ele planeja, idealiza, e aí vai pro dia a dia, a rotina, ela acaba, se tu não cuidar, né, se não tiver disciplina, não executar as rotinas, né, que estão determinadas, escritas, fácil tu se perde nessa jornada aí. E além da comunicação, tem mais algum ponto que o pessoal se perde? Tem vários. Um dos principais, então. Quer complementar? Comunicação, rotina, disciplina. Disciplina é um ponto também que porque quando se faz uma coisa muitas vezes, né, ela se torna repetitiva, às vezes cansa, né? A gente acabou de comentar isso, né? Acaba o gás e tal. E se tu não tiver disciplina para dar continuidade e reviver aquilo e, sabe, arranjar um jeito de dar um gás para continuar, essa disciplina é igual, por exemplo, a pessoa que quer fazer, sei lá, parar com vício, né? Ou até perder peso, começar um exercício, a rotina né? é sempre difícil. E criar essa rotina e ter a disciplina, né? É a mesma questão para uma empresa. Falou de disciplina, eu lembrei de indicadores, né? Aquela disciplina de manter esses indicadores atualizados para que eles sejam também um rumo, né, para o negócio poder continuar seguindo e você saber para onde está indo. Sim. Aqui tem 2 reflexões importantes nessa brincadeira. A primeira frase, acho que é do Jack Welch, diz: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Acho que é essa frase original da história. O cara brinca com a rotina. Ele brinca com a rotina e o café da manhã. Um outro detalhe importante que a gente falou lá da comunicação, né? A comunicação é o agente principal da estratégia, é o agente principal do processo da execução. Eu tive o prazer de trabalhar com um CEO, vou tomar a liberdade de falar dele, porque foi uma experiência incrível, o senhor Cleverson Silver, né? Que é o nosso atualmente secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Eu assessorei ele, trabalhei com ele, né? Eu fui
fazia parte do PMO corporativo e servia aos propósitos do CEO da companhia, que era ele naquela época. A dinâmica de comunicação daquele profissional, do Cleverson, é impressionante. Eu não conheci nenhum outro CEO da minha história, na minha vida, que tivesse um poder de comunicação tão concreto. Foi uma alegria muito grande ver isso. Por quê? Porque aquele planejamento que a gente fez juntos e tal, ele incorporou aquilo como executivo, que é o que tem que ser, mas os executivos não são esse dever ser, né? É muito raro que isso aconteça. Não, ele incorporou aquilo e ele, vamos executar. E comunicava e tal. E tinha um processo de comunicação, constância e firmeza de propósito. Certo? Então era muito bonito ver o trabalho dele. E eu, confesso, aprendi muito trabalhando com o Cleverson, porque é um profissional excelente. Né? E, inclusive, cito isso como referência porque o que era tão diferente no Cleverson? A capacidade, sei lá, sobre-humana? Nada. Esforço. Certo? Disciplina, firmeza de propósito, esforço e comunicação. Ele era preocupado com a comunicação. E isso é o que a galera mais erra. Então, o que ele fazia? Ele se concentrava onde a galera mais erra e tentava não errar naquilo. E o resultado é que as coisas andavam ao redor dele. Ele não errando no básico, ele já era melhor que muitos que não se preocupavam com isso. Isso significa que tudo dá certo, ou tudo deu certo, ou tudo funcionou 100%? Claro que não, né, gente? É a vida, né? A Por vida quê? não é perfeita. E assim, por quê? O planejamento não é um trilho. A gente já falou sobre isso aqui. Já. O planejamento é uma trilha, né? Deu errado o negócio aqui, eu paro, dou uma olhada, desvio, faço um desvio, corrijo um curso. Planejamento não é um trilho. E aí tem um outro erro. Né? Tem empresários que olham aquele planejamento e... cara... atropela tudo para ir naquele caminho. Mas ele continua acompanhando a formiga e o elefante passou do lado. Entendeu? É o sujeito que controla o eclipse, né? Certo? Então É difícil. Tem isso. E o terceiro item, que também não é menos importante, Eliyahu Goldratt, né, que é um sujeito que eu tive acesso através do conhecimento do seu Miguel Aboab, lá na época de DataSul e tal, que fala a respeito da teoria das restrições. Né? E a teoria das restrições tem uma fala pronta dele lá, que diz assim, diga-me com quem andas... Aliás, desculpa, diga-me... Não é isso, não é essa fala. Diga-me como me medes, que eu te direi como me comporto. Essa é a fala na teoria das restrições. E esse item, considerando a técnica de colocar objetivos, metas e indicadores SMART no processo, que é o conceito, você pegar essa fala e colocar em cima do método SMART, certo? Uhum. Fazer esse filtro no método, certo? Sim. Diga-me como me medes que eu te direi como me comporto. Você vai ter uma ferramenta de gestão fantástica, se bem comunicada. Senão o cara não vai fazer aquilo direito nunca. Então, alguns complementos nessa tua pergunta a respeito do que mais dá errado. Sim, a gente, até na nossa vida de trabalho aqui juntos, né? Trabalhando, gerenciando o projeto, a gente reforça sempre que a comunicação é uma dos pilares centrais, né? Então, acho que a gente pode até ampliar para além do planejamento estratégico, para além do projeto, mas para a vida. Né? Total. A comunicação é importante para a vida. Todos os tipos de relação. Para a família, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é um livro fantástico que fala disso, basicamente. Então, se tu não tiver uma comunicação razoável com a tua família, vai dar pau. Vai dar. Então, melhor aprender a conversar, né? Conversa primeiro com quem está próximo e vai ampliando essa habilidade. E, José, uma coisa é planejar e a outra é fazer, não é? Então, como a gente transforma esse planejamento todo em ações concretas no dia a dia? A gente bota lá, agora a gente vai fazer tal coisa ou tal coisa. Só pegar aqui um gancho ali do Pamplona, né? Com relação ao planejamento, ele é uma trilha, né? Então, partindo desse princípio que o que a gente planejou, ele não está escrito na pedra, né? E então, ao decorrer do
tempo, conforme tu vai idealizando e botando em ações e fazendo execuções e trabalhando em cima daquilo, obstáculos vão surgir, a gente vai ter que tomar decisões e ajustar, né? Mas quem que toma essa decisão? Então, um papel fundamental que eu vejo para a coisa começar a acontecer é realmente ter um dono. É verdade. Sabe? Não pode ficar perdido, né? Ter uma pessoa que vai ficar ali responsável por cobrar, por gerenciar, sabe? Para ver se as coisas estão andando. Porque cada um vai olhar para... Eu vou pegar as ações que eu tenho que fazer dentro da minha área e vou para lá fazer as minhas ações. Né? Você vai fazer as tuas dentro da sua área e cada um se... Mas, que o dia a dia é isso, né? O vai dia se a dia preocupar é isso. mais com o que a gente tem que fazer naquele... Normalmente as ações, elas estão diretamente ligadas ao resultado que eu preciso entregar. E esse dono, né, Zé, ele não precisa ser necessariamente o empreendedor. Aí que eu ia chegar, né? Então, hoje as pessoas pensam assim, mas tem que ser o CEO, tem que ser, né? Todo mundo reporta a ele. Precisa ser o dono da empresa. Não precisa. Aí entra um papel, que a gente também fala muito aqui, né, do gerente do projeto. Porque um gerente do projeto não pode organizar e estruturar essas entregas de uma forma com início, meio e fim, com planos de ações, né? Porque ele não pode estruturar isso, trazer todo mundo para a mesa, organizar, e aí sair criando esses planos e fazendo o acompanhamento, os status report. Por que não converter isso numa estrutura de projeto? Justamente. Né? Bacana. Então, como a pergunta ali, né? Como executar, para mim, a melhor forma hoje que eu vejo é transformando todo o planejamento estratégico em um grande projeto, um grande portfólio de entregas. Não, o planejamento ele tem um prazo, né? Então ele pode ser transformado em um projeto. Ele tem um começo, meio e um fim, né? Depois uma renovação, né? E tem uma pessoa ali que está focada ali, um ponto focal, né? Beleza, a gente falou um gerente de projetos, ou pode ser alguém um administrador, um administrador ou qualquer outra pessoa, mas tem que ter essa figura. Tem que ter, todo mundo tem que entender, enxergar para entender, esse é o cara que vai me cobrar tal coisa. E outra coisa que eu vejo nessa visão, né, José, de organizar através de projetos, que eu vejo uma confusão interessante a respeito disso, que às vezes acontece, fazer a lista de projetos e controlar a execução deles, ok, é um grande passo. A maior parte das empresas não fazem nem isso, certo? Mas esse é o básico. O próximo passo disso é você estruturar os projetos em programas. Perfeito. Esses projetos que conversam entre si, que têm o mesmo objetivo final na história, eles podem ser organizados, eles podem ser simbiontes, eles podem conversar um com o outro durante a execução. E quando você começa a fazer com que essa energia do teu portfólio de projetos se organize através de programas, o resultado disso é alucinante, porque você consegue dar sinergia, né? O que é sinergia? 1 mais 1 dá 3. Eles se complementam e surge mais. 1 mais 1 dá 3. Então tu pega 2, 3 projetos que tem uma sinergia legal entre eles, reúne as equipes e faz elas trabalharem juntas e faz esse processo humano acontecer de uma forma mais ágil, mais fluida, através de um programa, você tem um ganho de projeto absurdo lá na frente. Né? Mas primeiro passo mesmo, né, José, é o cara conseguir sair do plano estratégico dele e criar pelo menos um plano de ação. Isso. E acompanhar aquela praga. Entendeu? Sem não complica. A gente falou de tratar como um gerenciamento de projeto já é uma coisa um pouco mais complexa. Isso está voltando para empresas até menores, pensando assim, não tenho tantas cabeças aqui para me ajudar, então dessa forma mais simples. Perfeito, faz um plano de ação e executa essa praga. Joia. Aprendi a gerenciar isso, consigo comunicar e tal. Próximo passo. Começa a estruturar em projeto. Ok. Pô, vai demorar quanto tempo, amigo? É o tempo, o Bushido, é o caminho do guerreiro do empresário. É o tempo que ele levar. Certo? Assim, mundo ideal, o cara passa 1 ano fazendo por plano de ação, aí no ano seguinte ele começa a brincar com 1 ou 2 projetinhos no meio daquele plano de ação, aí daqui a pouco, no 3º ano ele está estruturando em projetos,
no quarto ano, talvez ele já esteja começando a pensar em programa e tal. Mas, claro, só tem graça isso se a empresa for crescendo. Justamente, Se ele ele vê continuar, resultado se, se ele continuar com a empresa pequenininha dele, claro, continua no plano de ação e está tudo bem. Porque, assim, uma fala que eu gosto muito, você não deve ter vergonha do seu pequeno, lucrativo negócio. Às vezes você tem um negócio bem pequenininho que incomoda pouco, tem uma margem bem legal, tu precisa de um planejamento estratégico super enxuto, um plano de ação embaixo e toca ele de boa. Não complica, rapaz. Às vezes pode te complicar a vida em outros, até naquele ponto que é bom, se tu começa a colocar coisas que Não complica, rapaz. que não precisa. Não tenha vergonha do seu pequeno e lucrativo negócio. Né? Nem tudo tem que ser monstro. Certo? Mas eu acho que todo esse conceito que a gente está falando aqui, né, ele foge um pouquinho de planejamento estratégico, né, e são conceitos muito mais de gerenciamento de projetos. Sim. E porque nosso coração bate projeto. Né? E aí que eu ia chegar. Então, provavelmente, nossa próxima série de podcasts vai ser relacionada a gerenciamento de projetos. É um spoiler já, galera. Estou dando um spoiler aqui para vocês, tá? Que assim seja, que assim seja. A gente tem um pouquinho de coisa para falar de projeto. Eu acho que tem quase bastante nada, know-how. quase nada. E aí, Maurício? Então, a gente acabou já falando um pouco sobre a liderança, né? Uhum. Mas e qual é o papel da liderança nessa história toda? Porque a gente já comentou um pouco, né, o que cada líder tem que fazer. E como é que eles podem garantir que esse plano de ação vai ser realmente executado direitinho, que a equipe esteja engajada, junta ali com o mesmo propósito? Ricardo. Deixa eu só puxar aqui, né? Então, rapidinho. A gente comentou do líder, ter um líder para gerenciar o projeto, né? Ou gerenciar o planejamento estratégico, né? Essa pessoa, ele não necessariamente é os líderes das áreas. Tá? Então, pode ser elencado alguém, né? Os líderes das áreas, eles também têm que estar comprometidos com o planejamento. Né? Independente de ter essa figura, não é a gente executou o planejamento estratégico, todo mundo se envolveu. Agora na entrega, desculpa, eu só fiz o planejamento, não. Eles continuam na jornada. Eles continuam no processo, eles continuam tão responsáveis quanto, né, pela entrega, pelo sucesso do planejamento. Fazendo o seu exercício de liderança com as suas próprias equipes. Perfeito. Então, esse é o papel do líder. Né? Não é porque eu não estou... Às vezes existe isso, a gente sabe, né? A gente acompanha, tipo, poxa, deram para aquele cara, então agora ele que se vira também, ele que entregue. Um pouquinho de ego. Um pouco de ego, um pouquinho de mágoa, né? A gente acompanha. Ciúme. Mas, na verdade, é isso. Todo mundo é responsável, né? Então, meu time tem que entregar algo. Então, eu tenho que motivar eles, estar próximo, presente, dedicando o meu tempo para isso. Quanto mais eu dedico o meu tempo, né, mais as pessoas enxergam aquilo e reconhecem valor naquilo que eu estou fazendo. Entendem, poxa, se ele está olhando para isso é porque é importante, então eu vou também olhar. Exatamente. Então, é o exemplo que arrasta. Exatamente. Então, esse também faz parte do papel da liderança, né? Liderança no sentido de os líderes, coordenadores, gestores. Tá? Então, eu recomendaria, Zé, duas leituras assim, para os nossos eventuais... nossa eventual audiência. Né? Tem dois livros que eles mudaram ou melhoraram bastante a minha percepção a respeito dessas coisas. Primeiro, até comentamos hoje durante o dia, Konosuke Matsushita, O Senhor do Tempo. É um livro que conta macroeconomia e qualidade. Konosuke Matsushita, O Senhor do Tempo, é uma biografia do fundador da Sony, se não me engano. Matsushita era o fundador da Sony. E ele conta a história da transformação do Japão feudal, a guerra, certo? E aí a reconstrução do Japão pós-guerra. Ele conta essa história. E lá tem um lugar que diz assim, que é um conceito japonês chamado Nipponto. Nipponto funciona da seguinte forma. Nós partilhamos dos mesmos valores e decidimos fazer um negócio juntos. Porque partilhamos dos mesmos valores. Aonde nós vamos fazer esse negócio? Aqui, neste lugar. Ok. Aí nós sacamos a nossa espada e cravamos a nossa espada naquele lugar.
e dizemos para nós mesmos: este lugar é protegido pelos nossos valores. Tudo o que acontece aqui é protegido por estes valores. E aí o japonês tem um pensamento que eu acho muito legal. Ele diz assim: não existe o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que eu protejo para ser o melhor caminho. Então, a visão de um planejamento estratégico protegido para ser realizado, certo? Eu visualizei isso lá na época que li essa situação. E toda a nossa estrutura, você hoje certamente compartilha desse pensamento, até por isso somos sócios, né? Toda a nossa estrutura, da forma como nós entregamos as nossas coisas, é baseada neste conceito. Certo? Então, planejar e executar o planejamento é proteger aquilo que você sonhou. É proteger o seu sonho, proteger o caminho para a realização do seu sonho. Isso é executar o planejamento. Com cuidado, com carinho, com dedicação, com comunicação e exercitando a liderança. Perfeito. Né? Perfeito. E um outro livro é Winston Churchill Seal, que é uma biografia que foi feita do Winston Churchill, olhando ele não como um estadista, mas como o executivo-chefe da sua nação. E eu não sei se vocês sabem, mas o Winston Churchill foi um dos maiores linguistas da sua época. Ele era um cara... A oratória dele era um negócio absurdo. Neste livro tem alguns dos discursos dele, e ele, lá nesse livro, ele explica quais eram os argumentos de comunicação que o Churchill usava no processo de liderança dele. Então, como ele manipulava a comunicação para liderar. Isso. Então, 2 livros interessantes, né? Muito bom. É tudo pequenininho também. Boa sorte. Imagina. E aí, por que isso, né, Zé? Porque a liderança, ela, às vezes a gente não aprende, aliás, a gente não nasce sendo líder. Mas a gente pode aprender a ser um líder. Não tem problema. Ninguém precisa nascer líder. Tem cara que nasce assim, né? Sim, sim. Nem precisa ser. Existem pessoas que nascem, né, um líder nato, né? É. Que desde a escola já é referência na turminha, né? No jardim, aquele que já começa a organizar as brincadeiras e naturalmente ele se torna o líder por onde ele passa, né? Ele é o halo, né? Ele é a pessoa que puxa as pessoas para próximo, né? Naturalmente, né? Com naturalidade. Mas nem sempre, né? Precisa ser assim, né? Para mim isso não foi nada assim, não. Não, mas eu acho que não é o comum, né? Até aprender a fazer com que os grupos funcionassem, meu Deus do céu, que ginástica. E essa, Maurício, aí na tua pergunta lá da liderança, essa é a principal dificuldade do líder. A gente tem um cliente hoje, nesse exato momento, inclusive, se ele ver o podcast ele vai se identificar, que ele tem uma percepção pessimista de si mesmo. Um sujeito incrível, um ser humano fantástico, uma pessoa de bem sucedido, certo? Não tem, assim, ó, tudo certo, mas ele não desenvolveu em si mesmo uma visão boa de si mesmo. E aí ele vive se denegrindo. E o resultado de um líder, um líder executivo, né, de um empresário, que diante da sua equipe se denigre, o que acontece? Ele perde o respeito da sua equipe, naturalmente. Né? Ninguém ele se respeita. Exatamente. Não sei se chega a esse ponto, né? Não conheço a história, mas em certo ponto é isso. Exato. Então, o exercício da liderança é um negócio que é possível aprender, mas exige uma humildade absurda, né? E muita força de vontade, porque tem que estudar para isso. Então, a principal dificuldade que eu percebo dos líderes, né, dos executivos, e eu acho que o Zé vai falar junto comigo, não vai deixar eu mentir sozinho, é que, eventualmente, eles não têm as habilidades que eles deveriam ter, eles não desenvolveram naturalmente aquelas habilidades, e eles, até às vezes por conta do ganho de dinheiro, por conta dessa conquista da materialidade muito legal, né, eventualmente, eles dizem, ou pensam, ou sentem que não precisam daquilo. Já tá bom. Porque tá bom. Né? Então, é muito difícil, às vezes, tu dizer para um líder que o cara tá rico pra caramba, que para ele ser mais rico, para a comunidade que está ao redor dele ser mais feliz,
ele precisa mudar umas coisinhas nele. Ah, um transtorno. Como assim? É um transtorno, como assim? Tem que melhorar? Porque Às vezes, eu não sou bom o às suficiente. vezes nós estamos lidando, né, Maurício, com um cara que é muito mais poderoso que nós sobre o aspecto da capacidade Hierárquico financeira. também. Principalmente da capacidade financeira, né? Esses dias eu inclusive disse para um executivo que a gente mentora, eu disse assim, por óbvio, você é muito mais bem sucedido financeiramente do que eu. Tá tudo certo, irmão. Mas isso não significa que você desenvolveu as suas habilidades o suficiente. Tem algumas coisas que você não desenvolveu. Você poderia estar numa posição ainda melhor. E principalmente as pessoas poderiam estar mais felizes ao teu redor. Fazendo melhor aquilo que gostam de fazer. Aí. A habilidade de ganhar dinheiro é uma habilidade, né? Dentre tantas outras que a gente Zé, precisa ter. acontece isso, não? E como, né? E como tu explicar para a pessoa, né, que ela tem que se desenvolver mais, para uma pessoa que entende que chegou num patamar que está muito bom para ela, né? É complicado. É uma arte, né? Tem que ser Mas uma... eu digo assim, que se a Pamplona chegou até essa pessoa, alguma abertura ela deu. Claro. Né? Claro, Então isso foi bom, claro. isso foi bom. Assim, uma consultoria, Claro. né? Em geral, né? E muitas vezes ela não nasce diretamente com esse princípio. Sim. Começa com uma dor lá no começa com outra processo, coisa. uma dor lá dentro de uma área. A maior parte das vezes não. A maior parte das vezes tu vai indo, A gente vai se quando tu vê- conhecendo, vai aumentando o relacionamento, né? Vai... No planejamento estratégico, né, as dores que fazem com que a gente perceba que ele precisa de um planejamento estratégico é, poxa, eu não consigo colocar a minha empresa, ou melhor, não consigo colocar objetivos para o pessoal de uma forma clara para eles cumprirem. O que precisa? Planejamento estratégico. Ah, eu não consigo fazer com que a minha equipe corresponda ao desejo de liderança que eu tenho a respeito de para onde eles deveriam ir. O que é isso? Execução do planejamento estratégico. Certo? Então, algumas falas da dor do empresário, para quem vive disso, né, para quem está todo dia nessa jornada, é muito simples. Assim. O sujeito diz A e a gente faz a frase, né? Porque, ok, Tanto tempo fazendo isso. a gente já entende esse processo. É isso. Então, assim, resumindo aqui, para deixar a equipe continue engajada, acho que a gente já falou, né? A comunicação, a constância, né, estar sempre junto, comunicando e até, de certa forma, exigindo que aquilo seja feito, né? De alguma maneira. Acho que um dos caminhos aí principalmente voltando à comunicação. Né? Exatamente. Perfeito. E, assim, a gente tem que ser realista também numa coisa, né? Problemas e obstáculos aparecem, a gente sabe disso, né? E como lidar com eles durante a execução e não deixar a estratégia parar. Porque é bem fácil, né? Na hora que o bicho pega lá, no dia a dia aconteceu uma coisa totalmente inesperada, e aí, esquece o planejamento? O que faz? Por isso a figura da pessoa que comentei antes, né? De ter uma pessoa responsável pelo planejamento, que vai conduzir as ações do planejamento estratégico. Perfeito. Porque essa é a pessoa que neste momento vai parar tudo, vai chamar as pessoas que precisam, chaves, né, que são necessárias para resolver aquilo, botar todo mundo sentado, e aí, aconteceu isso, o que vamos fazer? Né? Sem essa figura, fica sem gerência, sem rumo, fica totalmente sem gerência. E aí, tem algumas pessoas, que daí a gente comentou dos líderes natos, que não é minha responsabilidade, não é minha atribuição, mas eu estou vendo que vai dar problema, né? Daqui que eu faço. Exatamente. Então, um líder nato, né, que não necessariamente é o cara que está assumindo aquela responsabilidade, Mas mas o chefe... cara, olha só, estou vendo que isso aqui vai dar errado. Vamos tentar já evitar, ou já deu problema, né? Pô, tô vendo que deu problema aqui, cara, vai empacar lá na frente e não vamos conseguir atingir a meta e tal. Podemos fazer alguma coisa? Então, o líder nato, ele vai tomar essa ação, né? Sem ser essa figura do líder nato, esquece, vai ficar parado, ninguém vai tomar ação, vai esperar o final do mês, no mês seguinte, quando for fazer a reunião de gestão estratégica, vai ver que, putz, perdemos um mês ali por causa de um problema que não foi visto. ou foi só tratado o problema, e não foi tratado o que estava no planejamento. Tem um item interessante aqui, né, gente? Quando a gente faz o planejamento estratégico com a equipe, ou com mais parte da equipe ou menos parte da equipe,
a gente invariavelmente a gente vai dar trabalho para as áreas. Sim, sim. E aí nós vivemos numa situação humana, né? Daquela história da zona de conforto, mais ou menos isso. Nem é tão zona de conforto, acho que é eu olhando somente para o meu próprio umbigo e não olhando para um movimento holístico daquilo que acontece ao meu redor. Uhum. A maior parte das pessoas estão olhando simplesmente para o seu umbigo. Né? A maior parte. Pouca gente, de fato, tem uma percepção um pouco mais abrangente daquilo que está ao seu redor. Então, sendo assim, quando a gente dispara o planejamento estratégico e dá aquela atividade para aquela área, a área não quer aquela atividade. Ela não deseja a atividade. É mais uma, às vezes já tem alguma. Para que tu quer inventar moda com esse negócio, rapaz? Tudo aqui já está funcionando, não precisa disso aí. Beleza. Então, o planejamento estratégico faz isso. Então, ela gera naturalmente um incômodo para todas as áreas. Então, o cara que vai cobrar ou apoiar o envolvimento das pessoas é fundamental. Mas o líder, que não necessariamente o líder do planejamento estratégico, não é necessariamente esse cara que sai cobrando todo mundo. Esse cara pode ser o líder, mas também não é necessariamente. Depende do porte da empresa também. Assim, claro, como vai escolher. de um monte de coisa. Mas normalmente a gente precisa de um empoderamento nesse processo. Uhum. Se ele for o líder empoderado, ok. Se ele não for o líder empoderado, quem é que tem esse poder? E esse poder da liderança, Maurício, primeiro, o que é poder? Né? Vale essa reflexão. Poder é algo que não existe. O poder é algo que você dá para alguém ter sobre você. Então você concede o poder. O poder nunca é de quem acha que tem. Entendeu? Ninguém tem poder. Alguém te deu poder. E pode tirar a qualquer momento. Então, liderança é compreender que em um determinado momento você vai influenciar as pessoas o suficiente para que elas façam coisas que elas não fariam sozinhas. Você precisa influenciar elas para que isso aconteça. Numa dinâmica saudável, numa dinâmica respeitosa, numa dinâmica humana, numa dinâmica colaborativa, feliz, legal. Entendeu? Que é isso? A gente está aqui para isso, né? Para servir bem, né? Sim. Numa energia do bem. Então, essa dinâmica da liderança ela é muito difícil de construir naturalmente. Mesmo o líder nato, ele às vezes não consegue compreender a completude disso. Ou às vezes ele mesmo sendo um líder nato, ele não consegue atingir todas as áreas, né? Então, é complicado. E aí tem literatura sobre isso, né, gente? Primeira literatura sobre isso. O primeiro cara que parou para estudar o poder nas relações sociais, Nicolau Maquiavel. Me veio na cabeça. Certo? O príncipe, é a literatura. Quer estudar sobre o poder? Claro, tem que fazer uma adaptação. Né? O cara vivia lá na Idade Média, então a fala dele é daquele momento. Não achou legal, porque a leitura da Idade Média não te atraiu? Tá, leia 48 Leis do Poder, é uma releitura do cara. Certo? Excelente. Leia Sun Tzu, A Arte da Guerra. Certo? São literaturas que vão ajudar o líder mesmo, o nato, a compreender essa dinâmica de poder e principalmente, talvez, né, se ele se iluminar um pouco, ele vai compreender que ele nunca tem poder. O empresário, o poder que o empresário acha que tem, eventualmente aquele cara bem sucedido do dinheiro e tal, que acha que tem poder sobre as pessoas, é comum que as relações sejam baseadas somente em preço. E relações que são baseadas em preço não têm valor nenhum. Embora elas sejam muito fáceis. Te pago mais, tu faz. Não te pago mais, tu vai embora. Embora elas sejam fáceis de administrar. Mas elas não têm valor. As pessoas não estão lá comprometidas e tal. Não existe isso. Esse próximo passo exige um esforço do empreendedor, do empresário, de entender-se, de compreender, importante. E o que eu vejo é a preguiça do inferno. O empresário que não está bem, certo? Não estuda e é preguiçoso. O empresário que está bem também não estuda e é preguiçoso. Aí é triste.
Aí é triste. Claro, se não. desenvolve, né? São Então, o estudo todos? não se São desenvolve. todos? Claro que não. A gente tem uma série de empresários super bem-sucedidos que estudam muito, que se dedicam muito e por isso têm uma capacidade, uma potência de execução dos seus sonhos absurda. Tem vários, né? Ao nosso redor aqui na nossa região, a gente pode citar alguns, né, exemplos fantásticos. O VEG, por exemplo, é um negócio Nossa, assustador, né, cara? assustador. O que eles conseguiram. E eles têm tudo isso. E o oposto? Aquele que não se deu bem, mas que ainda assim é estudioso. Existe isso ou é mais raro? Isso. Porque, querendo ou não, se ele se desenvolve, a tendência é que ele melhore, né? Assim, Mas às ó, vezes, por algum caso fortuito, ele não... o fato de você ser um cara inteligente, o fato de você ser uma boa pessoa, um sujeito inteligente, esforçado e de fato ter dado o seu máximo dentro de uma determinada situação, não significa que você vai, de fato, despontar nela. Não garante o sucesso. Não garante que você vai ser um cara de muito sucesso, mas garante que você vai ter uma vida boa. De certeza. Também acho. E se O tu cara- tiver um momento ruim, tu vai conseguir sair dele com mais facilidade. Isso. Agora, se o sujeito for, vamos lá, se ele não tiver disciplina nas suas contas, se ele não tiver disciplina na sua agenda, se ele não tiver disciplina nos seus processos, se ele não tiver disciplina nos seus valores, a vida dele será um caos. E não importa se ele é um crânio, Verdade. a vida dele vai ser um caos. Ele pode ficar rico, muito rico, mas a vida dele vai ser um caos. Ainda assim vai ser um Vai caos. ser um caos. Tem aquele também que é estudioso, né? Tem muito conhecimento, tem o objetivo dele, tenta, mas não consegue. Aí esse é o teimoso. Tem o teimoso, né? Já tentou, viu que não deu certo, mas ao invés de procurar outro caminho, continua insistindo. Pô, Mundo que ruim. legal tu fala, né? Ao invés de procurar um novo caminho. Ao invés de Eu procurar. tenho que ter humildade para procurar um novo caminho. Sim. Porque a gente não é a régua do mundo, né? Exatamente. Só que daí vem um reconhecimento, reconhecer isso, né? E é difícil, né? É difícil. Derson. Então, assim, É uma- nem tudo que... Não, obrigado. Nem tudo que a gente... Lá, né, Zé? Nem tudo que a gente faz na Pamplona dá 100% certo. Sim. A gente erra. A gente Felizmente, acerta. a gente já tem acertado mais do que errado. Certo? Mas não é verdade que dá tudo super certo. Assim como não é verdade que o empresário lá na ponta tudo deu certo. Aliás, tenho para mim que o sucesso da maior parte dos empresários é a coragem de tentar de novo. De mudar e tentar de novo. Isso é que de fato faz o empresário prosperar. É de entender o que deu errado, mudar e tentar de novo. Não necessariamente a mesma coisa. Mudar e tentar de novo. Mas se ele tem sucesso é porque ele passou por isso várias e várias vezes. Normalmente sim. Normalmente. É o que a gente tem visto. Difícil tu achar um que acertou de primeira. assim. Primeira, né? Primeira. Tudo certo. Até tem, né? Mas é raro pra caramba. E mesmo assim, esse cara que acertou de primeira, talvez ele tenha muito sucesso, mas se ele for fazer uma outra coisa, ele vai errar de novo. Só que por ele ter sucesso com a base dele já bem feita, naturalmente, se ele erra num segundo projeto, ele consegue mais apoio, mais ajuda, mais pessoas. E aí é mais fácil de aprender, é mais fácil de sair daquela situação ruim, né? Exatamente. Mas tudo condições dadas diferentes para cada tipo de pessoa. Né? Essa tua fala é bem importante. Tem na conversa que eu tive ontem lá com o Rafa, no podcast que a gente fez lá ontem, ele falou sobre uma situação assim. Eu tenho um empreendedor que é um médico e ele resolveu sair da medicina para empreender. Mas ele empreendeu na área dele, ele foi empreender na área, no segmento de saúde que ele já dominava. Então, ele é um empreendedor, não é mais médico, mas num segmento que ele domina. Aí ele, mas o que você pensa disso? Eu acho super inteligente, porque ele não moeu, ele não jogou fora o network que ele tinha, não jogou fora o conhecimento que ele tinha, ele aproveitou de tudo aquilo que ele tinha e fez uma guinada na carreira dele para uma outra situação, próxima de onde ele é muito inteligente. Tem cara que diz assim, não, eu vou para o outro lado, ele joga tudo que ele fez fora e vai fazer outra coisa. Tem um gap muito grande aí.
uma revolução. Geralmente revoluções muito não grande, dão né? muito certo. Tem um gap muito grande aí, certo? Então, eventualmente, pequenos desvios, isso é inovação incremental. O nome disso é inovação incremental. Pequenas modificações levam a uma grande modificação no final e mais completa. Então, essa dinâmica, né, de o cara ter essa percepção, ela é muito importante. Muito legal. E a gente falou bastante aqui, mas eu gostaria de, se a gente pudesse citar, quais ferramentas ou metodologias que a gente pode recomendar para que as pessoas, os nossos ouvintes aqui que estão nessa luta, nessa fase de planejamento, para que eles possam acompanhar e ajustar esse plano de ação em tempo real. Tem algo que a gente acha, que vocês acham que funciona bem para isso, para tipo ter uma metodologia que eu consiga na hora do problema mudar o rumo rapidamente ali e tal. Pensando um pouquinho em ferramentas, eu acho que a gente falou algumas aqui, né, ao longo da nossa conversa. Então, estruturar dentro de um conceito de projeto, eu acho que é um ponto, né, que só o fato de carregar as disciplinas de projeto para dentro dessa gestão já é um grande ganho, né, e uma grande chance da coisa se concretizar. Claro, disciplina, comunicação, tudo mais que a gente comentou. Com metodologias de projeto mesmo também. Daí, Isso. Ferramentas como o próprio Pamplona citou aqui, o plano de ação, né? É Básico, também o básico do básico. 5W2H. Então uma ferramenta muito importante também para conseguir tirar a coisa do papel. Né? E aí cobrar as ações, terem responsáveis, saber quem vai fazer, quando vai fazer, o porquê está fazendo aquilo. Então são coisas, ferramentas são básicas. Aí pensando um pouquinho mais, né, elaborado. Um detalhe, 5W2H é para levar para a vida, né? Pra toda coisa, qualquer coisa que você for fazer que exija mais que 2, 3 tarefas, coloca lá e vai reformar um banheiro da sua casa, coloca lá. Total. Né? Perfeito. Um exemplo aí. E aí, pensando um pouquinho mais numa gestão à vista, alguma coisa assim, a gente pode utilizar um Kanban, né, com as ações ali, atividades que estão acontecendo. Distribuindo, tornando isso ágil, né? Perfeito, distribuindo, fazendo toda a gestão ali do Kanban, né, com relação às atividades. E é isso aí, são ferramentas que a gente tem, né? Mas a questão, um ponto ali que tu citou, né, que é em tempo real. Não necessariamente um planejamento estratégico precisa ser acompanhado em tempo real. Né? Porque normalmente são métricas que a gente mede a cada trimestre, a cada semestre ou todo mês. Né? Mas em tempo real não vejo a necessidade de ter alguma ferramenta, alguma metodologia que faça esse acompanhamento. As ferramentas de medição em tempo real, Maurício, elas são aquelas ferramentas de medição do faturamento, do absenteísmo, da margem. São produção, que vendeu, capacidade de produção e fuga, exatamente. Então, na indústria, né? Capacidade de produção e fuga, no RH, absenteísmo, contratação, etc. Então, cada área precisa ter os seus indicadores diários de funcionamento. É necessário isso. E esse acompanhamento, sim, ele é online. Né? Ele é na hora. Okay? Porque deveria ser, né? É o mundo ideal, né? Deveria ser. Tá certo. Não, a facalha. Então, mas tu imagina assim, eu cheguei na fábrica 8 horas da manhã, a fábrica começou a trabalhar 7 horas e eu gestor, cheguei lá às 7h30, eu deveria saber qual é o índice de absenteísmo da minha equipe, quem tá, quem não tá. Quem chegou, quem não veio, talvez até o porquê. Eu deveria saber instantaneamente. Eu deveria saber instantaneamente qual é a máquina que parou, que não está parada. Tem várias coisas que eu deveria saber. Até para tu agir para não atrapalhar as outras coisas. Legal. Agora, isso é real, né? Algumas indústrias têm isso, algumas empresas têm isso com uma realidade muito presente. E é lindo quando a gente vê isso acontecendo, né? Mas é raro. Assim, usando, né, em números isso, olha, talvez a gente chegue aí uns 5% das empresas que de fato acompanham as coisas de uma forma tão viva. Certo? Próxima. Então o planejamento estratégico vai nessa direção. Nós acompanhamos o planejamento estratégico um pouco mais espaçado, mês, trimestre e tal. Mas tem mais coisa de planejamento estratégico. Fala aí, Zé, tu é bom nisso.
Bem, vamos ver. E o que acompanha lá no planejamento estratégico, Zé? Na hora de fazer esse acompanhamento, como é que deveria ser esse acompanhamento? A rotina ali do dia a dia, tudo isso? Aí é com reuniões, né? A gente normalmente faz acompanhamentos, né? Junto com os clientes. Esse acompanhamento a gente abre, mede o que foi feito, o que foi comprometido, né? Se teve algum problema, vai ter algum desvio naquilo. Então, como que a gente pode contornar isso e fazer? Aí são reuniões periódicas, né, que a gente faz de acompanhamento. O acompanhamento só por si só, ele não é o suficiente, né? Ele precisa ter também agendas internas do time, né, para fazer um acompanhamento um pouco mais próximo. Uma coisa é a gente fazendo um acompanhamento do planejamento, né, para o cliente. Outra coisa são as pessoas que são responsáveis pela atividade interna, né, ou pelas ações internas. Então, eles têm que ter uma rotina um pouco mais curta. Né? Então, vai ter que ter agendas ali. Uma frequência maior. Frequência maior. Tem que ter essa rotina de cumprir essas agendas. Né? Então, tudo isso. Mas pode ser. Eu complementaria um pouco mais, porque assim, é bem comum que a gente veja um acompanhamento e planejamento estratégico funcionando mais ou menos assim. Então, senhores, vamos ver o demonstrativo de resultado da companhia nesses 3 meses. Primeiro a gente vai olhar a grana. Beleza. Comportamento desse trimestre foi assim, ok. Então, nos nossos objetivos estratégicos, a gente atingiu esse, não atingiu aquele, não atingiu, ok. O que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer isso, tá. Ok, os projetos que a gente tem são esses, o acompanhamento deles está acontecendo desse jeito. Ok, acabou a reunião. A dinâmica, né? Dinâmica. E esse é um baita problema. Por quê? Porque esse empresário está olhando pelo retrovisor. Está olhando o passado. Então, a reunião de planejamento estratégico, de acompanhamento de planejamento estratégico, ela deveria ter 30% dela olhando pelo retrovisor e 70% dela olhando pelo para-brisa. Para onde é que eu vou a partir de onde eu estou. É a estratégia, né? A estratégia do futuro, né? Onde eu quero chegar. Então, a maior parte dos... Principalmente quem está começando, né? Quem tem uma estrutura melhor e tal, naturalmente acaba fazendo isso diferente. Mas principalmente quem está começando, acha que acompanhamento do gerenciamento do projeto é acompanhar, fez planejamento, pega aquele plano de ação, fiz. Gente, fizemos, o objetivo está aqui, deu. Ou não deu? Vou fazer o quê? Vou fazer aqui, isso aqui agora. Acabou. Não, gente. Como é que está o mercado? Como é que está o nosso posicionamento no mercado? Quem é o nosso cliente? Nosso cliente está igual, mudou? Como é que está a nossa concorrência? Como é que ela está se posicionando? Como é que está o nosso discurso comercial e o discurso comercial do concorrente? O que nós temos que corrigir aqui? Se olhar pelo para-brisa. Até porque tu vai conseguir analisar as ameaças novas que vêm, né? Que é porque isso existe. Tu faz um SWOT. Tu faz um SWOT novamente, né? Isso. Porque tu consegue reprogramar, e não só para o pior, mas para o melhor também. Pô, o mercado está diferente, se eu atingir só isso que eu planejei, vai ser pouco. Então a gente vai ter que apertar mais. Aquele empresário que trata o planejamento estratégico que nem um trilho e não como uma trilha. Aí, às vezes, o resultado é assustador, né? Porque o cara... Meu planejamento foi perfeito. O nosso faturamento está exatamente como eu planejei e a minha margem está exatamente como eu planejei. Mas ele não viu que o concorrente do lado dele já comprou mais outras 3 empresas iguais a dele e que no semestre seguinte ele vai comer o cara vivo. E a proposta de compra vai ser para ele, se ele não bobear. Porque ele nem olhou para esse troço. Então, se a gente for trazer uma ferramenta para isso, né? Claro que o Pamplona está falando da metodologia, da dinâmica, né? Tudo mais, mas se for trazer uma ferramenta, eu traria talvez o PDCA. Né, para fazer essas revisões periódicas, né? Clássico. E melhoria clássico, né? Então, no fim do dia tudo é PDCA, né? Rodar um PDCA bem feito aí com uma ferramenta, talvez. Mas aí tem que ser um cara. Tem que ser para rodar um PDCA, né? Tem que ser um cara muito. Uma equipe, né? Um empresário, já com
com uma capacidade de percepção disso tudo, do valor disso tudo muito, muito avançado, né? Sim, E sim, claro. vamos lá, a maior parte do nosso empresariado acha que isso não tem valor, ele não percebe valor nisso. E a gente, vamos lá, humildemente, né? Nós temos que melhorar como consultores, nós todos, né? Não digo só a nossa empresa não, os consultores em geral. Sim. Nós temos que melhorar a nossa habilidade de mostrar valor para o empresário nisso. Porque o empresário em geral não vê valor nisso. Não. Então nós precisamos melhorar isso, né? Então talvez fique uma provocação para nós, né? Certo? Poxa, como melhorar essa visão do nosso cliente, do valor dessas ferramentas, do valor da disciplina, do valor disso? Como fazer com que isso seja mais natural para ele, né? Como engravidar ele disso? Uma forma, né, que eu vejo que a gente tenta aplicar nos nossos clientes é estar presente. Né? Estar presente, acompanhando. A gente não entrega só o planejamento, né? A gente acompanha a entrega durante o ano, a jornada dele junto. E aí, no decorrer, nessas trocas, a gente vai mostrando um pouquinho de valor, vai mostrando os resultados. A hora que tu planeja e depois tu traz o resultado e mostra, né, os números, mostra... Aí ok, aí virou, né? Aí virou. É garantia de... Aí virou, mas eu Então, concordo, Zé. No momento que a gente já está no cliente, que ele viu algum valor, deixou a gente entrar e a gente começa a exercitar, esse valor aparece, vem e ele permanece, né? Ele é perene nessa jornada. Mas até isso acontecer, né, José? Até isso acontecer, José, tem conversas de planejamento estratégico que duram 3 anos para fechar o negócio. Tem. Ou seja, né, e pior, né, se o empresário decidisse não fazer comigo e fazer com outro, tá tudo certo. Ele vai prosperar. Ele vai prosperar, tá tudo bem. Mas ele escolhe não fazer. E aí é o pior. Aí é bem doído, né? Aí é pior. Bem doído, né? Mas é isso, gente. Legal, gente. Puxa, que conversa produtiva hoje. Muito obrigado por isso. Também gostei muito. Agradeço. E a gente está chegando praticamente ao fim, né? Ou quase ao fim. Antes a gente vai falar do nosso patrocinador, né? A gente tem um carinho muito grande por esse produto. É o produto da Pamplona Digital, que é a jornada do planejamento estratégico ágil. É uma jornada onde a gente pretende capacitar empresários de pequeno e médio porte a conseguirem desenvolver e aplicar um planejamento estratégico na sua empresa. Mas diferentemente de um curso, né, a Pamplona se preocupa muito com as habilidades práticas, né, e que essas habilidades sejam realmente postas ali no dia a dia da empresa. E além, se a gente fosse desenvolver e entregar somente conteúdo como qualquer outro curso, a gente sabe que muitas vezes isso não ia funcionar direito, e o propósito nosso é muito diferente disso. Como nós temos uma veia aqui de consultores, né, de estar próximos ao cliente, como vocês já perceberam toda a experiência que foi passada aqui pelo Ricardo e pelo José, a gente está sempre muito próximo dos nossos clientes. Então, a nossa jornada do planejamento estratégico ágil, ela não poderia ser diferente. E por conta disso, a gente, além da capacitação, nós disponibilizamos também um mentor que vai te apoiar em todas as fases desse planejamento, até você conseguir aplicá-lo no seu negócio. Então, conheça o nosso produto. Ele é um produto que realmente é focado aí, em te ajudar a conseguir entregar um planejamento estratégico pronto para o seu negócio, com encontros online 100% exclusivos para você. Não é aquela mentoria em grupo, né? Então vai ser uma mentoria individualizada, onde a gente vai entrar em detalhes do seu negócio para que esse planejamento seja realmente afinado e alinhado com o que você pretende para o seu negócio e com a sua realidade, ok? Então, assim, no final você vai ter esse planejamento pronto e vai saber executá-lo. Por conta dessa exclusividade de atendimento que a gente tem, nossas vagas são realmente limitadas. Nós temos uma capacidade para atender, né, que tem um limite, porque necessita de seres humanos acompanhando. Não é só uma plataforma digital lá de curso, né? Então, nós temos vagas realmente limitadas, tá?
nosso compromisso, como eu já falei, capacitar os empresários a conseguirem entregar de forma prática os conteúdos que a gente colocar. E o que a gente espera realmente é que você possa se adaptar às mudanças de mercado e prosperar e sempre continuar evoluindo. E a gente quer ser parceiro nessa etapa. A nossa jornada ela tem um investimento de R$ 3.497, tá? Ele pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 349,60, então fica suave para você que é empresário, que ainda é pequeno, que ainda está iniciando, mas que sabe que é importante olhar para frente, olhar para o para-brisa e não só para o retrovisor, né, como o Ricardo acabou de falar. Então, né, nos procure, a gente vai ficar muito feliz em poder ajudá-lo a se planejar para o futuro em momentos de incerteza, de mundo mudando a cada momento. A gente não sabe o que vai ser ano que vem, né, ou daqui a alguns meses, ou daqui a 4 anos, daqui a 2 anos. Então, quando a gente se prepara, a gente vai enfrentar esse futuro incerto de uma maneira um pouco melhor. Ok? Então, esse é o valor do investimento, R$ 3.497. Porém, a gente ainda está em lançamento desse produto. Enquanto a gente estiver nessa jornada aqui de podcast, a gente ainda tem esse cupom que dá 50% de desconto, tá? Para você que está acompanhando a gente. Mas, né, isso vai se encerrar, porque esse valor que a gente está fazendo, além dele já ser um valor atrativo, os 3.497, pelo resultado e pelo acompanhamento que a gente dá, a gente ainda colocou esse desconto para realmente abranger o máximo de empresários aí possível. Então aproveite o QR Code ou no comentário, aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer melhor o nosso produto. E também se tiver alguma dúvida pode entrar em contato, tem um WhatsApp ali para a gente conversar, um telefone, pode ligar também, que a gente vai se acertar. E tenho certeza que vai ser um bom caminho para o seu negócio. Tá? Ficamos à disposição aí. Certo? Então agradeço aos nossos convidados que estiveram aqui hoje, Ricardo, José, muito obrigado. Ricardo, quiser dar umas últimas palavras aí? Bom, gente, a gente criou esse produto para que a forma de fazer planejamento estratégico para pequenos e médios empresários fosse mais acessível para vocês, né, para esse público-alvo e de uma forma humanizada. Então, acho que o nosso grande diferencial é que nós não estamos falando de eventualmente disponibilizar várias ferramentas ou textos para o empresário. A gente está falando em, de fato, mentorá-lo nesse processo, constituindo uma jornada de planejamento estratégico com o empresário. Então, convido vocês a conhecerem essa jornada incrível, porque ela é de transformação. E ela não é de transformação somente do seu negócio, ela é de transformação de você, empresário. Porque planejar é aprender a viver melhor. Obrigado. Isso aí, José, quer dar últimas palavras? Eu também queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né, que a gente adquire, e que a gente continua aprendendo aqui nessa conversa, né? Todo dia. E também comentando que a jornada do planejamento estratégico ágil, ela foi uma idealização nossa, porque a gente acredita muito nessa ferramenta, a gente acredita muito no produto, que ele realmente traz resultados. A gente já implementa aí planejamento estratégico há algum tempo. Aí a gente sabe com essa mesma metodologia, né? Inclusive com essa metodologia aqui, né? E a gente sabe que realmente é algo que traz um resultado para a empresa, né? Para o empresário e, como o Pamplona falou, até para a vida, né? Então fica aqui, né? O cupom de desconto, conheça. Se tiver dúvidas, entre em contato, o Maurício está aqui para atender, e esperamos que vocês entrem com a gente nessa jornada aí. Vem com a gente. Não é por menos que tem esse nome, jornada. Então, agradeço, reforço mais uma vez o propósito do canal, que é de promover conteúdo de qualidade em governança, alta performance e gestão estratégica de empresas, processos e projetos. E agradeço, inscreva-se no nosso canal,
né? Peço mais uma vez, sei que é aquele padrão, né? Inscreva, comenta, curte, compartilha com os amigos aí. E nos conheça também nas nossas outras redes sociais, LinkedIn do Ricardo, do José, o nosso Instagram também sempre tem bastante conteúdo bacana. Então a gente fica à disposição por todos esses meios aí, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.